Jornal da Orla na TV. Olá, estamos começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o deputado federal João Paulo Tavares Papa, que vai falar sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff e as perspectivas para o futuro do Brasil. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o deputado federal João Paulo Tavares Papa, que vai falar sobre o atual momento político, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, como é que foi toda essa situação. Olá, Papa, grande prazer recebê-lo novamente. Olá, Edson, o prazer é meu. Muito bom voltar aqui no Jornal da Orla, num momento tão difícil como esse. Bem, Papa, mas você participou de um momento histórico, não é? Impeachment pela segunda vez. A Câmara Federal decreta o impeachment de um presidente, o primeiro foi do Collor, agora da Dilma. Como é que foi esse momento? É uma situação realmente bastante difícil, não? Momento difícil, um momento doloroso. O país atravessa um período que é um verdadeiro trauma. Não é fácil discutir e decidir sobre o fim de um governo que mal começou, sobre a destituição de uma presidente eleita com mais de 50 milhões de votos. Isso tudo é muito difícil, mas necessário. Esse momento que nós estamos vivendo nada mais é, na minha visão, de que um efeito retardado daquilo que foi o primeiro governo da presidente Dilma, especialmente esse primeiro governo, e também daquilo que foi a campanha eleitoral, né? E por que eu faço questão de realçar esses dois pontos? Primeiro que o Brasil, o governo brasileiro, abandonou a agenda de desenvolvimento, abandonou a agenda estratégica e se firmou numa agenda de oportunidades, uma agenda de demandas políticas pequenas, demandas regionais, sem as devidas precauções com o futuro do nosso país. Exemplos dessa agenda equivocada, dessa agenda perigosa que nós nos encaminhamos, né? São muitos, para todos os gostos, mas vamos nos centrar num dos exemplos que eu acho muito emblemático, muito importante, o BNDES. O que é o BNDES? Um banco de fomento à infraestrutura e à economia nacional, fundado por Getúlio Vargas em 1952. Quer dizer, um banco que tem uma história de apoio às indústrias, à infraestrutura nacional. Só para ficar nesse ponto da nossa agenda atual, o BNDES teve um grande desvio de finalidades. Hoje o Brasil financia empreendimentos em infraestrutura com juros subsidiados, ou seja, o nosso imposto, o imposto do povo brasileiro, que dá o subsídio ao financiamento do BNDES, ele está direcionado para países da América Latina, para Cuba, por exemplo. Nós estamos aqui numa região portuária com muitos problemas. Foi abandonado, o Porto de Santos abandonado. Com tantos problemas, não conseguimos sequer dragar o porto. Dragar, quer dizer, manter o canal do porto para que as operações tenham a qualidade, a eficiência, a eficácia necessária. E estamos investindo, através do BNDES, num porto em Cuba, né? Temos investimentos no Equador, temos investimentos em quase todos os países da América do Sul. Temos investimentos na África. Mas que agenda é essa? Bem, mas agenda internacional? Mas Papa, pela delação premiada já se sabe que o PT cobrou 1% de propina num dos casos desses aí. Quer dizer, o que justifica esses investimentos lá fora, né? Pois é. Além desse tipo de irregularidade que está sendo apontada e apurada nesse momento, ainda que não houvesse nenhum tipo de desvio de recursos nessa matéria, o que sentido faz o governo brasileiro, com todas as carências de infraestrutura que nós temos, mesmo no estado mais rico da federação, que é São Paulo, o Porto de Santos, o mais importante porto do Brasil, tem dificuldades de infraestrutura, tem grandes dificuldades. Que sentido faz o governo brasileiro financiar empreendimentos pelo mundo afora, né? Essa é a consequência que nós estamos vivendo agora. Que sentido faz um país pobre como o nosso, onde as pessoas ainda passam fome, essa é a verdade, onde as pessoas ainda passam sede em muitas regiões, no norte menos, mas especialmente no nordeste, tem dificuldades, bebem água poluída, contaminada, mais da metade da população brasileira não tem acesso à rede de coleta de esgoto, ou seja,
crianças, jovens e adultos também convivem com os dejetos humanos, isso levando a doenças muito duras, enfim, levando à morte, inclusive, e pressionando o sistema de saúde, num país como esse, que não consegue coletar o esgoto, que é um assunto que países desenvolvidos já resolveram no século passado. Que sentido faz promover uma Copa do Mundo? Né? Promover os Jogos Olímpicos, que nós vamos promover agora no Rio de Janeiro? Que sentido faz isso? Quer dizer, somos um país pobre ou somos um país de gente rica? Um país que tem dinheiro sobrando para gastar com coisas supérfluas? Veja. Pelo que eu estou entendendo, a Dilma, é o que você está passando aqui, a Dilma não caiu apenas pelas pedaladas fiscais que foram criminosas, que é um crime segundo a Constituição. Ela caiu pelo conjunto da obra. É óbvio, pelo conjunto da obra. A população que está nas ruas hoje pedindo o fim desse governo não está apenas olhando para a pedalada fiscal, que é um assunto técnico. Não é? Claro que é crime, sim, é crime de responsabilidade. A lei de responsabilidade fiscal, Edson, eu fui prefeito de Santos, ela inviabiliza governos municipais, ela inviabiliza no sentido... Muitos foram caçados por isso. Inviabiliza mandatos de governadores e também de prefeitos pelo país inteiro. A lei de responsabilidade fiscal foi um grande avanço do ponto de vista da gestão pública no Brasil. Ela serve também para o principal governante, obviamente que serve. Mas não é essa a questão, não. Se a presidência da República tivesse feito as químicas que fez, as mágicas que fez com o orçamento da União, e não tivesse esses desvios de conduta administrativa, gerado tanto sacrifício, tantos prejuízos, milhões de desempregados nesse momento, programas sociais sendo interrompidos, programas emblemáticos, inclusive desse governo, FIES, ProUni, uma série de oportunidades que o Brasil gerou, mas que tem que gerar com responsabilidade. Toda despesa na área pública é precedida de um orçamento previamente definido e com base real. Você não pode gastar o que não tem, não pode gastar no país, como não pode gastar na sua empresa e que não pode gastar na sua casa, porque a falência é iminente. E é exatamente o que nós estamos vendo no Brasil de hoje. As pessoas estão na rua porque estão perdendo o emprego. As pessoas estão na rua porque os empresários, os empreendedores brasileiros não têm mais nenhum estímulo e nenhuma segurança para fazer um novo investimento. O Brasil está parando. Essa é a questão principal. Claro que crimes que estão sendo apurados terão que ter consequências, mas a grande questão no país de hoje e a urgência da mudança de governo, ela está, na minha visão, diretamente relacionada ao risco que o nosso país corre nesse momento de entrar em colapso. Agora, Papa, vamos considerar a Dilma carta fora do baralho, como ela mesma declarou, se o processo de impeachment for aprovado, que vai ser agora, ela vai ser afastada por 180 dias no mínimo. E sendo afastada, não vai voltar, óbvio. Agora, como é que o país vai seguir tendo o presidente do Senado com vários inquéritos de envolvimento na Lava Jato, acusado de receber milhões de dólares de propina, com o presidente da Câmara acusado de receber propinas também? Como é que a gente consegue tocar esse país com os dois líderes do parlamento envolvidos até o pescoço na roubalheira? Pois é, infelizmente chegamos nesse quadro. As lideranças, os políticos que têm problemas terão que responder por eles. Estão respondendo por eles. E o país é muito bem organizado nessa matéria. Nós temos os tribunais trabalhando, o Supremo Tribunal Federal trabalhando, a Polícia Federal trabalhando. As instituições funcionando. Brasileiras estão funcionando, estão preservadas. Essa é uma garantia que o novo governo tem que dar, inclusive, para a sociedade brasileira. Mesmo com todos esses problemas, o Brasil não pode continuar parado. A cada dia, milhares de pessoas perdendo seus sonhos, perdendo seu futuro. Então essas são as condições que nós temos nesse momento. O futuro governo Temer, se ocorrer o impedimento da presidente da República, terá que dar rapidamente sinais claros para a sociedade brasileira, para quem produz, para quem contrata, para o trabalhador, sinais claros de reorganização, de seriedade, enxugar ministérios, manter a agenda social, claro que ninguém quer retrocesso nessa matéria, criar uma agenda desenvolvimentista, resolver as questões tributárias que estão travando os investimentos no país nos dias de hoje, enfim, dar sinais
de uma nova mentalidade, né? De uma mentalidade buscando eficiência, buscando estrategicamente o desenvolvimento do país. O Michel Temer também tem experiência acumulada suficiente e sabe que ele terá pouco tempo. Exatamente isso que eu ia te perguntar. O tempo do Temer é muito curto. Muito curto, ele tem consciência disso, obviamente. Essa altura já deve estar se preparando para essa eventualidade. Acho também que os partidos políticos, especialmente PT, PCdoB, o PSOL, os partidos que estão hoje governando o país, e muito mal, com péssimos resultados, se ocorrer o impeachment, precisam pensar um pouco sobre a nação, né? Nós temos que olhar nesse momento, eu vejo assim, como se estivéssemos numa guerra, né? Numa guerra contra a paralisação, contra uma guerra a favor do país, né? Contra um inimigo que é a paralisia, que é o desemprego e tudo isso que nós estamos enfrentando nesses dias. Eu acho que nós teríamos que fazer uma trégua, promover uma trégua nacional. Para quem pensa no Brasil e não pensa em partido, eu acho que esse é o caminho. Pensar que nos próximos anos, até as eleições, que seria o melhor dos mundos, eleições agora, imediatamente, não vai ocorrer, dificilmente essa saída será dada. Pensar que nesse período de transição é um período de salvação nacional. Vamos construir um pacto, inclusive com o PT, se perder o governo. Seria natural, seria justo, seria patriótico. Mas acho muito difícil, porque numa palavra o que levou o Brasil a essa tragédia é populismo. Vencer o populismo, esse é o nosso grande desafio, não, deputado? Ou vencemos o populismo, ou vencemos, ultrapassamos as nossas diferenças e pensamos no país e nas pessoas, ou efetivamente a classe política brasileira terá perdido o bonde da história. Muito obrigado, deputado. Foi um grande prazer tê-lo recebido. O prazer foi meu. Bem, nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.